Hoje foi um dia de muita alegria, de celebração. Louvo a Deus pela vida do Renato, da Marina, que professaram a sua fé em Jesus, declararam isso através do batismo, diante da igreja, diante do mundo, que agora eles pertencem a Jesus. Que alegria, que alegria. E hoje nós vamos juntos sentar à mesa com Jesus. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 a 34. 1 Coríntios 11, dos versos 17 até o versículo 34. Esse texto que é bem conhecido, mas que nós vamos mergulhar nele com alegria e vermos o que Deus tem para nós através da palavra que é dele. 1 Coríntios 11, versos 17 até o 34. Amém? Todos encontraram? Vamos ver juntos a palavra do Senhor. Vamos ver com fé a palavra que transforma a nossa vida. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisão entre vocês, quando vocês se reúnem na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque existe entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que mais uma vez fala no nosso coração, que mais uma vez nos desafia, que mais uma vez nos mostra a verdade. Nos ensina mais uma vez através dela. É o que eu te peço, em nome daquele que morreu naquela cruz, no nosso lugar, e hoje sentamos à mesa com Jesus. Amém. Imagine a cena. Você foi convidado para uma festa especial
O anfitrião marcou o horário, preparou tudo com cuidado, pensou nos convidados, organizou a mesa, aí você se arruma, se produz, sai na hora certa de casa, chega exatamente na hora que foi combinada para começar a festa. Mas quando você abre a porta, algo te desorienta. A casa já está cheia, os pratos já estão empilhados, não de comida, mas de restos. Copos vazios, migalhas espalhadas, cheiro de bebida no ar. E pior, alguns convidados já estão alterados, rindo alto, sem qualquer reverência. Os mais ricos e influentes chegaram primeiro, mais cedo. Não por zelo pelo anfitrião, mas por desejo de comer primeiro, de beber primeiro, de aproveitar primeiro, de esnobar os que não têm primeiro. Já estão satisfeitos, já estão relaxados, já estão indiferentes. E quando você entra, junto com outros convidados mais simples, olhares atravessados começam a te medir de alto a baixo. Ah, chegaram agora? Tarde demais, a comida já acabou. Nenhum lugar oferecido à mesa, nenhuma honra, nenhum acolhimento. Agora responda, como você se sentiria se estivesse nessa festa, nessa hora? Humilhado? Ofendido? Ferido? Não apenas pelos convidados, mas pela injustiça feita ao próprio anfitrião que organizou com tanto carinho aquela festa e que agora está toda desordenada. Agora imagina tudo isso acontecendo dentro da igreja, de uma igreja local, no dia em que seria celebrada a ceia do Senhor. Isso é real. É essa, em essência, a ceia e a cena da igreja de Corinto que Paulo está disciplinando. A mesa que deveria celebrar a graça, agora se tornou palco de soberba. A ceia que é símbolo da unidade da igreja com Cristo, agora se transformou em denúncia pública de divisão. Mas antes de entrarmos no caos corintiano aí, quer dizer, da igreja de Corinto, nós precisamos lembrar o que é, afinal, a ceia do Senhor. A ceia é um memorial. Fazer isso em memória de mim. A ceia é uma proclamação. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia do Senhor é uma comunhão. Participamos juntos do único pão e do único cálice. A ceia do Senhor é uma expressão visível do Evangelho. Cristo crucificado, exposto diante da igreja, através do memorial da ceia. A ceia do Senhor é um convite para examinarmos o nosso coração. A ceia do Senhor é um ato de unidade espiritual, onde ricos e pobres, fortes e fracos, todos se sentam no mesmo nível diante da cruz, para celebrar o Rei dos Reis. Ou seja, a mesa foi dada para nos igualar, não para nos separar. E Paulo deixa claro nessa passagem a grande verdade que governa tudo o que nós estudaremos. Sentar à mesa com Jesus exige um coração unido ao coração de Jesus. Uma comunhão que rejeita divisões, abandona ostentações, lembra a cruz, discerne o corpo, pratica o amor, pois qualquer mesa marcada por egoísmo deixa de ser de Jesus e se torna juízo, não graça, sobre a vida dos participantes. E é por isso que Paulo começa, não explicando a ceia, mas expondo o grande problema no coração da igreja de Corinto.
Então, antes de restaurar o significado da mesa, ele revela o que estava acontecendo ao redor dessa mesa. A ceia não começou errada no pão ou no cálice. Ela começou errada no coração daqueles que se aproximavam da ceia do Senhor de forma indevida. Então, assim, nós chegamos aí no primeiro ponto da pregação. A mesa que expõe o coração. Mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos repassar aí cada uma das partes do texto. Vamos ler aí de novo os versículos 17, 18 e 19. Irmãos, a mesa de Cristo, ela não apenas alimenta, ela revela. Ela não apenas une, ela confronta. E diante dela, Paulo mostra que o problema dos coríntios não era falta de informação, era falta de caráter, de amor, de temor ao Senhor. Então vamos ler aí de novo os 3 primeiros versículos. Mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de que quando vocês se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Até aí a palavra do Senhor. O cenário da igreja de Corinto era espiritualmente promissor, mas era perigosamente doente. Uma comunhão vibrante, cheia de dons espirituais, cheia de atividade, cheia de potencial, porém atravessada por divisões, imaturidade e um senso inflado de autoimportância. A cidade em si, a cidade de Corinto, já carregava essa marca. Corinto era um centro comercial rico, cosmopolita, competitivo, onde posição social e aparência contavam muito mais do que caráter. Essa mentalidade do mundo entrou pela porta da igreja e sentou nos bancos da frente, com muita naturalidade e espontaneidade. E quando os cristãos se reuniam para a ceia, normalmente eles acompanhavam de uma refeição comunitária muito rica. Esse espírito de Corinto aflorava, sem disfarces. Eles não tinham medo nenhum de ter os partidarismos que tinham. Ao invés de um povo unido ao redor do sacrifício de Cristo, surgiam ali partidos, rivalidades e uma corrida silenciosa por prestígio, para ver quem podia mais, quem levava a comida melhor. Alguns chegavam mais cedo, traziam suas cestas mais fartas e comiam entre eles, como uma elite espiritual dentro da igreja. Outros, mais pobres, com menos recursos, chegavam depois e encontravam apenas restos, porque eles não tinham nada para trazer e para compartilhar. É por isso que Paulo afirma algo duríssimo. Quando vocês se reúnem, não é para melhor, mas é para pior. Ou seja, a reunião deles não edificava, ela destruía. A ceia não curava, ela expunha esse coração arrogante e pecador. A mesa não revelava a Cristo, ela revelava o coração pecador, arrogante, desprezível daquele povo. Porque diante da mesa do Senhor, o que cada um é, de verdade, vem à tona. Paulo diz no versículo 18 que quando eles se reuniam, havia divisões entre eles. Não eram apenas diferenças de opiniões, eram rupturas internas, alinhamento de poder, microgrupos de influência que funcionavam como cabines de julgamento dentro da casa de Deus. E no versículo 19, ele mostra que esses partidos, embora humanos em sua motivação, acabam revelando quem realmente pertencia a Cristo e quem apenas estava ocupando um lugar no espaço dentro da igreja de Corinto. A ceia expôs o que os cultos não mostravam. Expôs os que os dons espirituais escondiam. Expôs o que a liturgia não conseguia revelar. A mesa expôs de verdade como era o coração da igreja de Corinto. E é aqui que Paulo inicia a cirurgia espiritual. Antes de corrigir a prática da ceia,
ele confronta a doença que envenenava o corpo daquela igreja. A mesa do Senhor, que deveria nivelar todos diante da cruz, agora estava expondo o que realmente dominava o coração daquela comunidade. Os que chegavam primeiro se enxergavam superiores, melhores que os outros. Os que tinham mais dinheiro, mais recurso, desprezavam os pobres que não tinham nada, nem o que comer. Os partidos revelavam vaidades pessoais. As reuniões denunciavam um espírito de competição, não de comunhão. Isso tudo na hora de celebrar a ceia do Senhor, na hora do culto, na hora da igreja reunida. É por isso que Paulo diz, quando vocês se ajuntam, há entre vocês divisões. E até importa que haja heresias no meio de vocês. Ou seja, os conflitos estavam revelando quem realmente era aprovado por Deus e quem apenas participava externamente da comunhão para mostrar alguma coisa para alguém. Irmãos, a mesa de verdade expõe. A mesa revela. A mesa não mente. Os coríntios não tinham um problema logístico. Eles tinham um problema espiritual. Um problema de doença no coração. Um problema de distanciamento de Deus. Não era um erro de horário. Não era um erro de programar a comida na hora da ceia. Mas era um erro de coração que revelava verdadeiramente quem eles eram. Não era bagunça. Era soberba mascarada de devoção. E diante disso, há uma aplicação direta para nós hoje. A ceia não transforma ninguém. Você não vai mudar porque você participou do pão e do vinho. Mas a ceia revela quem realmente nós somos. E se realmente nós fomos transformados por Jesus. E se o coração é orgulhoso, a ceia vai mostrar. Se o coração é indiferente, a ceia vai mostrar. Se o coração é egoísta, a ceia vai mostrar. Porque vai te incomodar. Porque a palavra de Deus pede para examinar o coração. A mesa é um espelho. E nenhum de nós vai sair daqui sem refletir o seu rosto nele. E é justamente aqui que a doença interna do coração começa a aparecer externamente. O que estava errado no coração começou a se tornar visível na prática. Irmãos, ninguém consegue esconder o que é por muito tempo. Ninguém consegue mascarar o que é de verdade convivendo por longo tempo junto com os outros. Porque a divisão interna, ela vira um comportamento externo e público e visível por todo mundo que está por perto e que convive por mais tempo. Porque a divisão interna vai mostrar quem realmente nós somos. A soberba oculta vai virar um espetáculo vergonhoso. A mesa que deveria ser um lembrete do sacrifício de Cristo se torna uma cena embaraçosa, onde cada um comia a sua própria ceia, transformando o santo em comum e o comum em profano. Por isso agora Paulo passa a expor da exposição do coração para o escândalo da prática. Vamos dar sequência no texto aí, versículos 20 a 22. A mesa transformada em espetáculo vazio. Olhe de novo para os versículos da continuação, 20, 21 e 22. Quando, pois, vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde vocês podem comer e beber? Ou vocês menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que eu posso dizer para vocês? Eu devo elogiá-los? Nisto, certamente, eu não posso elogiá-los. Paulo pega pesado. De verdade. Um pastor amoroso que agora é duro e taxativo. Olha o peso das palavras de Paulo do versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem.
É falso o que vocês estão fazendo. Eles estavam juntos, mas não estavam unidos. Eles participavam, mas não adoravam. Eles comiam, mas não celebravam a Cristo. A reunião existia, mas a ceia estava ausente. A presença física não sustenta a realidade espiritual. O pastor Carlos Oswaldo Pinto escreve uma coisa bem interessante. Ele diz que o egoísmo e a segregação tornaram a ceia uma cena patética. E aqui Paulo expõe essa miséria e não pega leve nem um pouquinho. Em vez de esperar uns pelos outros, os ricos chegavam antes, abriam as suas provisões, comiam sem moderação, tratavam a ceia do Senhor como um banquete privado e, como que eu posso dizer, de exibição, né? Olha quanto eu tenho e você não tem nada. Isso transformava a mesa de Cristo numa espécie de clube social dentro da igreja. Essa prática não apenas era inconveniente, era uma profanação da ceia do Senhor. E o apóstolo aprofunda na denúncia no versículo 21. Enquanto um fica com fome, outro enche a cara e fica bêbado. Veja o contraste. Fome e embriaguez. Extrema necessidade e extremo excesso. Exagero na mesma mesa. Está pior aqui que a gente, nesse sentido. A ceia que deveria lembrar o Cristo que se entregou por nós virou palco onde cada um cuidava apenas de si próprio. A ordenança de Jesus em que a igreja deveria anunciar o evangelho até que ele venha, passava longe dali. E Paulo não termina. Ele dá o golpe final no versículo 22. Será que vocês não têm casa onde vocês vão comer e beber? Precisa fazer aqui? Ou seja, o problema não era comer, irmãos. O problema era usar a ceia do Senhor para fazer isso e rejeitar os mais pobres, os mais humildes. Não tem problema nenhum a gente se reunir para comer. Hoje nós fizemos isso. Que alegria, estava longe disso aqui, né? Longe disso aqui. Todo mundo compartilhou o que tinha, o que podia. Todo mundo comeu da mesma mesa, com fartura. Todo mundo saiu abençoado, radiante de alegria. Não tinha nada a ver com isso aqui que estava acontecendo na hora da ceia do Senhor. Então o problema não era o comer, o problema é usar a ceia do Senhor para fazer isso. O problema não era a fome, era a indiferença. O problema não era a necessidade, era a arrogância travestida de devoção. Quando eles tratavam a ceia como uma refeição qualquer, eles estavam desonrando o Cristo que morreu na cruz, no nosso lugar. Quando desprezavam o pobre, eles estavam desprezando o corpo de Cristo, a igreja de Cristo reunida. Quando tornavam a mesa desigual, envergonhavam aqueles por quem Cristo morreu. O sangue derramado naquela cruz pagou o mesmo preço, tanto por ricos quanto por pobres. Por aqueles que confessaram a Jesus como seu Salvador. Isso não tem a ver com posição social. Isso não tem a ver com saldo bancário. Isso tem a ver com um coração redimido e entregue a Jesus. Então Paulo encerra esse parágrafo com uma pergunta que corta como uma espada. Será que eu tenho que elogiar vocês? Claro que não. Certamente que nisso eu não posso elogiá-los. Porque quando o egoísmo ocupa o lugar de Cristo na mesa, não sobra a ceia, sobra apenas um espetáculo vazio. E isso nunca pode acontecer na reunião da igreja do Senhor. Então, meus irmãos, agora que Paulo expõe a realidade vergonhosa daquela prática da igreja de Corinto, ele faz algo essencial. Ele reconstrói a ceia a partir de Cristo. Ele fala, agora eu vou ensinar para vocês que jeito que tem que ser. Ele ensina a igreja de Corinto.
e também a nós como devemos celebrar a ceia do Senhor. Se o egoísmo destrói a mesa, só a cruz pode restaurá-la. É a cruz de Cristo que nos une. É a cruz de Cristo que nos coloca como iguais. Independente da cor, independente da conta, independente do nível de escolarização, independente da influência social. É a cruz de Cristo que nos une. O sangue derramado pagou o mesmo preço por aqueles que Deus escolheu e amou. O apóstolo os leva de volta à fonte, ao fundamento, ao que é imutável. A instituição do Senhor Jesus, o memorial da sua morte, a proclamação do seu sacrifício. Vamos ver aí os versículos 23 a 26. A mesa que proclama a cruz. Vamos ver de novo. Paulo explica a ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Paulo, depois de denunciar o abuso da mesa, ele faz algo intencional. Ele volta ao princípio, aquilo que Cristo mesmo revelou. Aquilo que Jesus fez na noite em que ele foi traído, junto com seus discípulos, junto com Judas, o traidor. É como se ele dissesse: vocês perderam o centro, então precisam ouvir outra vez o que o próprio Senhor Jesus ensinou. Ele não inventa nada, não acrescenta nada, não acomoda nada. Ele entrega aquilo que ele recebeu. E isso já confronta os coríntios, porque a sua prática tinha se tornado uma tradição humana e vazia. Mas Paulo chama de volta a tradição apostólica e divina. Em partes, vamos analisar aí o que o texto diz. Primeiro aí no versículo 23, a origem divina da ceia. Paulo deixa claro, a ceia não nasceu da igreja, mas nasceu do Senhor Jesus Cristo. Cristo, o anfitrião daquela mesa da noite, daquela quinta-feira, estabeleceu o ritmo, o significado e os limites da ceia do Senhor. Isso destrói qualquer tentativa de transformar a ceia em expressão cultural, social, emocional, muito menos mecânica e banal. Ela não se ajusta à igreja. É a igreja que deve se ajustar à ceia do Senhor. E repare, foi na noite em que ele foi traído. Então a mesa nasce um ambiente de entrega e traição, de graça, mas também de pecado, de amor e também de dureza no coração humano. Isso ensina que ninguém participa da ceia do Senhor por mérito próprio. Irmãos, a ceia do Senhor é graça. E graça é para gente quebrada. Para gente que não merece nada. É para mim, é para você. Não é para gente perfeitinha. Não é para gente que nunca pecou. É para nós. Aqueles que Jesus Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. Em seguida vem o pão que revela o corpo entregue, no versículo 24. O pão partido não é um símbolo bonito, é um símbolo violento. Fala de um corpo esmagado, ferido, triturado, marcado por golpes, marcado por lança perfurando, marcado por chicotadas nas costas, marcados por um Deus irado, massacrando seu filho naquela cruz. Marcando Jesus que passou por tudo aquilo por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Paulo enfatiza, isso é o meu corpo. Cristo se colocou no lugar do pecador.
A ceia nos força a encarar essa substituição. Por isso ele diz: façam isso em memória de mim. Não é memória sentimental, é memória de obediência. É um reencontro com a cruz. É valorizar a substituição. É dar valor àquilo que você deveria passar. Mas Jesus passou no nosso lugar. A ceia é o momento em que a igreja se lembra não do que sente, mas do que Cristo fez por nós naquele dia. Na sequência, no versículo 15, vem o cálice que revela a glória da nova aliança. O cálice não apresenta apenas perdão, ele apresenta aliança, pacto. A ceia proclama que vivemos sob uma nova realidade. Não mais lei gravada em pedra, mas graça inscrita no coração. Mas isso custou sangue, o precioso sangue de Jesus derramado. A nova aliança não é barata, não é banal. Participar da mesa é declarar: eu pertenço a essa aliança que foi selada com sangue naquela cruz. O sangue de um inocente, o sangue de Cristo, que hoje está vivo, reina e domina para todo sempre, e nos enche com a sua preciosa graça. Não uma cerimônia solta, é uma renovação de compromisso com o Senhor da cruz. E aí o apóstolo encerra com uma mesa que fala e fala alto, no versículo 26. Aqui está o ápice. A ceia é pregação. A ceia é evangelização. A ceia anuncia o evangelho. A cada vez que nós comemos e bebemos, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. A mesa é púlpito. A igreja reunida proclama a cruz quando celebra a ceia. A ceia não é sobre introspecção emocional, é sobre proclamação pública. É testemunho escatológico, porque aponta para o retorno glorioso de Jesus, que é a nossa esperança. A igreja come olhando para trás a cruz, para dentro a fé, mas para frente também o momento que Jesus vai voltar. Então ela nos ajuda a olhar tanto para trás, quanto para agora, quanto para o futuro. E quando ela desvia desse foco, a ceia se torna espetáculo, ritual ou tradição morta, exatamente o que acontecia em Corinto e que também pode acontecer conosco se nós não refletirmos corretamente, se nós banalizarmos esse ato glorioso. Então, na sequência que o peso do texto recai, se a mesa proclama a cruz, então ela também confronta todo aquele que participa sem discernir o corpo e o sangue de Jesus. Corinto esqueceu isso. Transformaram a proclamação em desrespeito, a graça em banalidade, a comunhão em divisão. Então Paulo os conduz ao próximo passo. Se a mesa proclama a morte do Senhor, ela também disciplina aqueles que se aproximam dela de modo indigno. A cruz salva, mas a cruz também julga e condena. É exatamente isso que Paulo vai deixar claro no próximo ponto. Versículos 27 a 32. A mesa que disciplina. E veja bem, é os filhos. Olha como que a palavra de Deus deixa clara essa disciplina. Versos 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu, culpado do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso, por causa disso, que há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Dorme aqui não é sono,
é morte, morte física. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. E quando somos disciplinados pelo Senhor, é para nós não sermos condenados com o mundo. Isso que Paulo disse, isso que a palavra de Deus está dizendo. Então veja, Paulo não está escrevendo para incrédulos. Ele não está repreendendo o mundo pagão. Ele está escrevendo para a igreja, para aqueles que professam o nome de Cristo, para homens e mulheres batizados, para discípulos que deveriam estar sentados à mesa com gratidão, reverência e humildade. Para quem ainda não confessou a Cristo como Salvador, como Senhor, a ceia não era nem cogitada. Então a ceia não é para quem não é crente. A ceia é para quem já professou a Cristo publicamente como Senhor e Salvador. A ceia é para nós, os membros do corpo de Cristo. Isso já muda tudo. A disciplina que aparece aqui no texto não é para condenação, é amor de pai. O versículo 32 diz que o filho é disciplinado pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. Os coríntios tratavam a ceia como um ritual social, uma performance religiosa, um momento de ostentação. Mas Deus trata a ceia como algo tão santo, tão unido à cruz, tão protegido pela sua santidade, que ele mesmo entra em cena para corrigir os seus filhos, mesmo os rebeldes, mesmo os arrogantes, mesmo os errados. E Paulo diz isso com uma clareza que não deixa espaço para suavizações modernas. No meio da igreja, enquanto participavam da ceia, tinha gente fraca, gente doente e gente que estava morrendo. Olha a seriedade de participar da ceia indignamente. Gente fraca, gente doente e gente que morre. Isso não por coincidência, não por causas naturais, isto é, pela simples sequência da vida, que leva alguém a participar da igreja por tantos anos, que ele fica tão velho que morre na igreja. Não é isso. É intencional. Gente fraca, doente, morrendo, era porque Deus estava disciplinando o seu povo, a sua igreja. O pastor Hernandes Dias Lopes observa que o juízo de Deus sobre os crentes não é condenatório, mas é corretivo. Um juízo que purifica, que chama ao arrependimento, que impede o crente de caminhar rumo ao mesmo destino do mundo que rejeitou a Cristo. João Calvino também afirma que esses açoites divinos para a igreja de Corinto são remédios, não vingança, porque Deus não permite que seus filhos se percam no meio desse mundo condenado. Mesmo que ele tenha que corrigir e disciplinar, e deixar fraco, e deixar doente, e matar. Ele faz isso para que o crente não seja condenado junto com o mundo. É por isso que o autor de Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6, que está citando Provérbios 3, versículos 11 e 12, diz: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo aquele a quem ele recebe por filho. E Paulo diz exatamente isso no versículo 32. Quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, Deus ama tanto os seus filhos, mas tanto, que ele prefere feri-los agora do que perdê-los por toda a eternidade. Isso é um amor de pai. Ele prefere parar você hoje a deixá-lo continuar se aproximando da mesa como se fosse algo banal, que não serve para nada.
Ele prefere despertar você pela dor do que vê-lo adormecer na indiferença espiritual. Participar da ceia do Senhor indignamente é tratar o sangue de Cristo como se fosse algo barato. É aproximar-se da mesa sem quebrantamento, sem discernimento, sem temor no coração. É transformar o memorial da cruz em um ritual vazio, como se Deus tivesse de aceitar qualquer atitude, qualquer postura, qualquer coração, mesmo um coração endurecido, indiferente, orgulhoso, dividido. Nós lemos Romanos 5 hoje, lá no batismo, falando sobre os efeitos do pecado. Porque nós temos a graça, nós vamos viver mergulhados no pecado? Nós vamos tornar a graça barata? Claro que não. A graça vem do precioso sangue de Jesus, do precioso corpo de Jesus, mutilado, morto, humilhado naquela cruz. Não é algo banal, não é qualquer coisa. É um ato de amor extremo que nenhum de nós seria capaz de replicar por outra pessoa. É transformar o memorial da cruz num ritual vazio, como se Deus tivesse de aceitar qualquer coisa que a gente fizesse de qualquer forma. É esquecer que na mesa de Jesus nós somos confrontados com o santo amor de Deus e com a seriedade da obra de Jesus lá na cruz, no Calvário. Aproximar-se indignamente é colocar-se voluntariamente no caminho da disciplina divina. Porque ninguém toca no que é santo com mãos levianas, sem despertar o zelo do Senhor que ama a sua igreja e zela pela pureza da mesa do seu filho. Assim como no Antigo Testamento ninguém podia tocar na Arca da Aliança como se fosse um objeto comum, no Novo Testamento ninguém pode se aproximar da mesa do Senhor como se fosse um ritual banal. Na Antiga Aliança, a irreverência diante do santo trazia prejuízo na hora, né? Quem tocasse na arca morria. E era juízo. Não era correção de filho que Deus amava. Era castigo, e castigo fulminante. Na nova aliança, a irreverência diante da mesa traz disciplina. E às vezes disciplina severa, mas é por amor. O princípio não mudou. Aquilo que Deus santifica não pode ser tratado com leviandade. Os irmãos estão entendendo isso que eu estou dizendo? Olha uma coisa bem importante aqui. Paulo não manda ninguém se afastar da ceia. Ele não está falando para você não participar da ceia do Senhor. Ele manda cada um examinar a si mesmo para se aproximar da mesa de forma correta. Ele não diz, afaste-se porque você não merece a ceia do Senhor. Se ele dissesse isso, nenhum de nós poderíamos participar dela. Ele diz, examine-se. O que é examinar? Olha o que está errado e se arrependa. Depois que você faz isso, participa, porque ela é para você que faz parte do corpo de Cristo. É para nós. A ceia é disciplina não para excluir os filhos, mas para reconduzi-los à mesa. Agora com temor, mas com muita alegria e gratidão. A disciplina existe porque a mesa é sagrada e porque os filhos pertencem a ela. É justamente essa consciência que nos prepara para o final do texto aí. Se Deus disciplina os seus filhos para restaurar seu coração, purificar sua vida, para trazê-los mais perto dele, para não ser condenado com o mundo, é porque ele está chamando a igreja de volta à unidade, ao amor fraternal, ao cuidado mútuo, à entrega uns pelos outros. Irmãos, a disciplina não destrói a comunhão. Do contrário, ela protege a comunhão no corpo de Cristo. A disciplina não rompe a mesa, não impede ninguém de participar. Ela reordena, ela bota ordem na casa. A disciplina não expulsa, do contrário, ela reconcilia.
É por isso que depois de tratar da disciplina, Paulo conduz a igreja à consequência natural dessa restauração. Porque quando o coração é tratado, o coração é regenerado, o coração é purificado, a primeira coisa que fica visível é a comunhão, é a unidade. O partidarismo desmorona, a arrogância cai por terra, as inimizades desaparecem. A mesa deixa de ser lugar de egoísmo e volta a ser lugar de comunhão. A mesa deixa de expor o pecado e passa a revelar o amor. A mesa deixa de dividir e volta a unir a igreja. É nesse movimento que Paulo encerra o ensino, versículos 33 e 34. A mesa onde a unidade se torna visível. O apóstolo termina o ensino dizendo, olha aí para os versículos 33 e 34. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu já me dou por satisfeito por aqui, para mim já está bom tudo que eu ensinei. Eu vou ensinar depois, na hora que eu voltar aí com vocês. E ele termina o texto. Ufa! Até que enfim, Paulo respira e volta ao ponto inicial, né? O problema não era a comida em si, não era a fome, não era o horário, não era o jeito que faziam, era o coração que não sabia esperar o irmão. Era um ajuntamento que proclamava divisão, não comunhão. Então agora no encerramento, Paulo os traz de volta ao propósito original da mesa do Senhor, a unidade visível do corpo. Ele diz, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. É simples demais, mas também é profundo demais isso aqui. Esperar o outro significa que ninguém chega à mesa porque é bom demais e chegou primeiro, por mérito próprio. Que ninguém é mais digno, mais importante, mais central, mais espiritual, melhor. Esperar o outro é admitir que a ceia não é a mesa dos fortes, mas dos miseráveis pecadores que agora são regenerados, mas também estão quebrantados. Não é a mesa dos que se acham superiores, mas dos que sabem que são ruins de verdade e que por causa disso dependem completamente da graça de Deus. Em Corinto, os ricos comiam primeiro porque podiam. Os pobres chegavam depois e ficavam sem nada para comer, porque não podiam, não tinham o que comer. Era o mundo entrando na igreja, e não a igreja transformando o mundo. Mas Paulo diz, na mesa de Cristo, não há primeiros e últimos, há irmãos. Não há privilegiados e humilhados, há membros de um mesmo corpo. Não há superiores e inferiores, há uma família remida pelo mesmo sangue derramado naquela cruz. Então vem a frase final, quase pastoral, como quem olha nos olhos da igreja e diz com firmeza e ternura: se alguém tem fome, coma primeiro em casa, para que vocês não se reúnam para juízo sobre a vida de vocês. Paulo está dizendo que comer antes é pecado. Ele está dizendo que usar a ceia como refeição exclusiva, que é egoísmo e profanar o que Cristo santificou. A ceia, meus irmãos, não é lugar para matar a fome. É lugar para reverenciar aquele que era, que é e que há de vir. É o lugar onde a graça é visível no meio do povo de Deus. É o lugar onde a unidade se torna clara. Então Paulo encerra reafirmando o princípio que guiou toda a correção. A ceia não é o palco da individualidade,
mas ela é o sacramento da comunhão do povo de Deus. E quando a igreja celebra a ceia corretamente, discernindo o corpo, amando o irmão, preservando a unidade, algo precioso acontece. A cruz que nos reconciliou com Deus se torna visível na reconciliação uns com os outros e testemunho para quem está do lado de fora. E é assim que Paulo termina, com um chamado simples e profundo. Esperem uns pelos outros, porque é para todos da mesma forma. Ninguém se serve, vocês são servidos. Ninguém se serve do Evangelho. O Evangelho é graça derramada para quem não merece. Porque uma igreja que se senta junta à mesa de Jesus é uma igreja que entendeu de verdade o propósito da cruz. Uma igreja que deixa a cruz moldar sua comunhão é uma igreja pronta para anunciar ao mundo que Cristo ainda reúne, cura, disciplina, purifica, salva, e esse Jesus muito em breve vai voltar. Então, meus irmãos, com o texto todo diante de nós, resta apenas responder a uma simples pergunta: como você vai chegar à mesa do Senhor hoje? Reflita um pouco sobre isso. Ore individualmente, silenciosamente. Em seguida nós vamos fazer isso. Ninguém está impedido de sentar à mesa do Senhor, porque todos somos pecadores. Mas precisamos nos prostrar diante daquele que deu a vida por nós, com o coração quebrantado, arrependido, refletindo: eu vou participar da ceia, porque Jesus morreu para que eu não precisasse morrer. Não é para condenação, mas para celebrar a salvação que Jesus nos deu. Para edificação e para renovação da nossa esperança que Jesus vai voltar. Quando nos aproximarmos dela com fé, arrependimento e discernimento, Deus não nos rejeita, Ele nos cura. Ele transforma o nosso coração. Ele nos corrige para nos preservar. Ele nos disciplina para nos amadurecer. Ele nos reúne para nos lembrar que nós somos um em Cristo. E hoje, ao participarmos juntos, eu espero que nós não façamos isso como os coríntios, fragmentados, distraídos, divididos, mas como uma igreja que ouviu a palavra, que examinou o coração, que entendeu a mesa, que se arrependeu e que deseja honrar o sangue derramado e o corpo partido naquela cruz. Não para condenação, mas para comunhão. Não para juízo, mas para alegria. Não para morte, mas para a vida. Então, meus irmãos, venham à mesa do Senhor com reverência, com fé, com quebrantamento e com a certeza absoluta de que Cristo nos recebe, nos une, nos sustenta, até o dia em que beberemos o cálice novo com Ele no reino dos céus. Amém? Abaixe sua cabeça.